Corinthians é um time que é uma montanha-russa. Por exemplo, o que o Luan perde de posse de bola, o Luan perde de posse de bola, dá passe para fora. É incrível que um jogador que viveu no meio de campo o tempo todo não consiga se proteger com o braço. E eu não estou falando para enfiar o cotovelo ou o braço no adversário. Você joga com a asa aberta para o seu adversário não chegar assim facilmente. O Luan parece que joga com as mãos amarradas. Então, assim, encostou, ele perde a posse. E o Corinthians tem um outro jogador que perde muita posse no meio de campo, que é o Cantilho. Então, você tendo nesse setor de meio de campo 2 jogadores que não sustentam a posse de bola, é uma coisa complicada. E isso vai minando o jogo. Tanto que você pega o Bragantino teve mais posse de bola, 58% ou 42%, jogou fora de casa, dominou a posse, 21 finalizações contra 5 do Corinthians. Então, sim, esse gol inicial que a gente está vendo, Prieto, se o jogo fica nesse gol, ia ser difícil explicar. Agora, o Silvinho está tentando consertar o casco da embarcação. Com os jogadores dentro desse desnível que existe, ele não tem centroavante, alguém que possa ser identificado na função, tal, não tem. Então, quando você não tem um jogador assim que ocupe melhor a área, que sirva de apoio até para a chegada dos meias, você tem que ter um jogo muito mais complexo para funcionar. Você tem que saber atacar as costas dos zagueiros, tem que ter o passe, a movimentação, né, a infiltração. E o Corinthians não apresenta muito isso. Vai dar muito trabalho, Preto, muito trabalho, mas o Bragantino não joga o campeonato do Corinthians. O campeonato do Corinthians é um campeonato num nível técnico inferior, e é duro falar isso de um time como o Corinthians, mas é a realidade. Eu para passar para você, João, eu só quero fazer uma edição do que falou o Paulo Calçade. Ele começou dizendo que o Corinthians continua sofrendo na bola parada, exatamente no momento que fazia aquele gol o Bragantino. Então citou problema na zaga do Corinthians. Em determinado momento disse que um meio de campo que não cria e que não tem centroavante. Então ele só falou isso. Defesa, meio de campo e ataque, problemas do Corinthians. João, você concorda com o Calçade? Concordo totalmente, e já é um diagnóstico de algum tempo, né? O Corinthians tem um elenco com limitações, embora tenha jogadores de um bom nível, né? A gente não pode negar a qualidade de um Cássio, do Fagner, do Gil, do Fábio Santos, isso falando ali do sistema defensivo. Mas realmente eles caíram demais de produção, né? Eles afundaram junto com esse time do Corinthians, que não vem conseguindo apresentar um bom futebol há muito tempo. Acho a entrada do Cantilho no meio-campo, embora seja um jogador muitas vezes lento, mas que tem uma qualidade de passe melhor. Isso pode ajudar a saída de bola do Corinthians ser mais bem feita. Tenho a impressão de que essa é a intenção do Silvinho. Agora, o grande desafio dele é transformar esse elenco que o Corinthians tem, e que não deve mudar, porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar. Se vierem contratações, não serão aquelas que vão fazer a Fiel ganhar uma esperança nova, é fazer esse time se tornar competitivo para se manter na primeira divisão. Vale lembrar que o Corinthians hoje perdeu para o melhor time de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Neste momento, iniciando o campeonato, o Bragantino é o 4º colocado. É o time de São Paulo que tem a melhor campanha no início do Brasileirão. O Bragantino é um time melhor do que o Corinthians há algum tempo. Esse é o ponto, né, João? Fala, Jean. Tá, exatamente por aquilo que o Calçade falou, por essas dificuldades, e eu acho que o Silvio identificou tudo, porque ele tenta fazer com que o time chegue à frente a partir de troca de passes rápidos, né, com velocidade. E aí, ele pede, por exemplo, para os jogadores como Rony e Gabriel entrarem na área. Pode ver que o Gabriel fez o gol assim na outra partida, jogada do lado direito entrando na área. Hoje foi a vez do Rony. E eles jogam à frente do Cantilho exatamente para proteção de um volante que não é lá dos melhores marcadores, que tem dificuldade da condução de bola e que tem como grande qualidade o passe longo. E tinha, quando jogava na Colômbia, algumas finalizações quando vinha de trás com liberdade, coisa que no Corinthians ele ainda não faz.
eu não sei exatamente o porquê. E essa construção de jogo, com movimentação e troca de passes para os jogadores chegarem na área em quantidade e o time chegando com a bola, se aproximando inteiro, ela é muito complexa. Ela é muito complexa, ela exige bastante treinamento, não há tanto tempo para treino, ela exige que os jogadores com o tempo desenvolvam algumas virtudes que não têm. O Gabriel, por exemplo, é um jogador que o próprio Silvio falou na última entrevista que quer que desenvolva mais algumas coisas. O próprio Gabriel falou disso também. Ele está esperando o mesmo do Rony, pelo posicionamento que ele usa o Rony. E os jogos do Campeonato Brasileiro, quando você não consegue resultado, a pressão é grande, a confiança do jogador diminui. Nós vamos lembrar que o futebol é um esporte que tem a parte física, a parte técnica, qualidade individual, a coletiva, que é a compreensão, e a mental. E se o mental não funciona, as outras vão ruir, não vão funcionar do jeito que é possível. Então, o plano do Silvinho é um plano ousado que eu não sei se funcionará da maneira como ele pretende nessa equipe do Corinthians. Mas ele é o técnico, ele tem uma bela formação, ele conhece bem o ambiente do Corinthians, então acho que por isso merece crédito para ver como vai ser de agora em diante, mas não dá para esperar uma grande melhora rapidamente. E vale lembrar que terá apenas o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Corinthians está fora já das outras competições. Né? Sim. Eu só acho que assim, o Corinthians ele precisa entender que, né, ele vai olhar para o time que ele vai enfrentar, para o time que ele vai ter do outro lado, e talvez ele tenha que ter estratégias e planos diferentes de acordo com o adversário. Esse é o X da questão. Porque realmente, e tudo bem, também talvez seja demais nesse momento pedir isso para um técnico que acabou de chegar. Mas esse é um jogo, como dizia o João, ninguém tinha dúvida de que o Bragantino era o favorito, né? Por mais que o Corinthians jogasse em casa, e a gente está falando de um jogar em casa sem a presença da torcida, que no caso do Corinthians muda muito, o Corinthians jogando contra um time muito mais bem montado, um time talvez com valores individuais melhores, inclusive, do que o Corinthians. Então era normal, esse resultado era um resultado normal. Não adianta... Claro que o torcedor fica irritado e fica incomodado ao ouvir isso, mas ninguém está falando sobre peso de camisa, importância, tradição e tudo mais. Acho que hoje o Corinthians precisa olhar para o outro lado, precisa ver que time ele vai enfrentar, né? Se é um time super... O Corinthians tem uns 4 ou 5 times que o Corinthians é melhor do que essas equipes, né? Que o elenco é capaz de vencer esses 5 ou 6 times, sei lá, do Campeonato Brasileiro, né? E nesses eu acho que o Silvinho pode, de repente, colocar ou tentar colocar em prática mais aquilo que ele imagina como um ideal. Não vai ser o ideal ainda, mas ele pode tentar colocar em prática esse plano. Em outros jogos, como esse jogo contra um Bragantino hoje muito melhor e mais forte do que o time do Corinthians, o plano talvez tenha que ser um pouco distinto. E aí é bom fazer justiça também. O passo atrás que o Silvinho deu dos seus 2 ou 3 primeiros jogos em relação aos demais, aqueles que ele veio jogando nas últimas rodadas, que é um time com essa cara aí, eu acho que de alguma maneira, aponta de alguma maneira para essa compreensão. Mas nem sempre ele vai conseguir fazer um jogo de igual para igual, conseguir um empate como conseguiu, por exemplo, contra o Palmeiras, né? Que é um time mais forte, com mais qualidade individual, mais bem montado hoje, e mesmo assim o Corinthians conseguiu empatar. Isso não vai acontecer o tempo todo com os times melhores do que ele. E hoje o Bragantino é melhor do que ele. E assim, algumas coisas, assim, em alguns momentos, o Corinthians tem algumas coisas que, se olhar, tem um caminho para evolução, mas esse jogo mais complexo ainda ele é cheio de problemas. Por exemplo, o Corinthians, eu vi em vários momentos, um time mais compactado, com mais gente voltando para fechar e se ajustar à frente da grande área. Então não é assim, volta quem quer. Não, tem que voltar todo mundo. Então, assim, essa é uma luta diária do treinador que também, né, agora sim, vai poder, em relação aos demais, é aquele que vai ter tempo. O tempo em relação aos demais, né? Para poder se ajustar a equipe, primeiro, para não tomar gol, para se defender melhor, e isso é básico, né? Porque é um time que já tem uma dificuldade muito grande de marcar. Se ele não se defender bem, ele vai viver terrivelmente. E é uma equipe que, sim, eu não vejo outra palavra para definir a temporada do Corinthians até o final, que só tem Brasileirão, para mim é sobrevivência, sobreviver na Série A. Esse é um ano que nenhum corintiano capaz de imaginar que
né? Agora, quando abrir a janela em agosto, vão chegar jogadores do primeiro nível no mundo. O Corinthians vai ver o tamanho do buraco, vai calcular e aí ele vai agir para ficar na primeira divisão. Quer dizer, é isso que tem que fazer o Corinthians. Esse negócio de esse papinho de Libertadores, tal, né, que sempre tem, né? Libertadores é até uma vergonha, né? Falar em Libertadores agora, fazer o que na Libertadores, né? Então, assim, 2021 é o ano da sobrevivência de uma administração que assumiu e as maiores contratações estão fora do campo. São empresas, uma para cuidar da dívida, outra para cuidar de ações trabalhistas, outra para renegociar, quer dizer, ele está tentando arrumar a casa e está se livrando de jogador. E vai o Camacho embora, e vai o Ramiro embora, e outros que podem sair. Bom, aí vai sobrar algum dinheiro no caixa. Se o time sobreviver, fica do jeito que está, faz caixa para pagar a dívida. Se o time começar a afundar, aí que o Corinthians vai para um caminho muito perigoso, porque aí entra naquele nível emergencial, e o Corinthians dos últimos tempos, o que contratou de jogador que não serve na emergência, e aí fica o cara de 5 anos jogando lá. E aí só vai afundar aquilo que fez o Corinthians afundar, vai aprofundar o buraco do poço aí. Sim, a situação é muito difícil, e o Brasileirão pune, Preto. O Brasileirão aqui tem muito time grande na segunda divisão. Tem Vasco, tem Botafogo, tem Cruzeiro. Então, eu acho que esse é um exemplo.